Só lembrando que essa é a parte 2 dessa história, então se você não viu a parte 1 ainda, volta lá para você poder ver e assim entender melhor o que está acontecendo até agora. Continuamos a história com o protagonista tocando o colar que ela possuía, até que de repente Sue acabou acordando, entendendo completamente errado a situação em que atualmente ambos estavam. Quando ela finalmente percebe a confusão que ela se meteu, foi que o prota revelou que aqueles caras foram enviados para poder tirar a vida dela. Voltando para a casa do pai de Sue, ele explica o que aconteceu no ataque recente, e que eles também possuíam uma marca de folha nos braços. Com isso, o senhor acabou se lembrando de que já tinha ouvido falar dessa marca antes, mas não conseguia se lembrar de onde. Em certo momento, o protagonista perguntou para o senhor Sue se tinha como ele conseguir alguns ornamentos de jade para ele, e não demora muito para que a mordomo da família voltasse com os ornamentos em si, para que assim ele pudesse abençoar a Jade para proteger a filha dele. Em seguida, ele vai até o quarto da senhorita Sue e diz para ela usar aquilo pessoalmente o tempo todo. Aparentemente, ela acabou entendendo um pouco errado a situação, ficando tanto quanto constrangida com aquele pedido repentino dele. Pouco tempo depois, o protagonista volta com a Jade já abençoada e usa a arma de um dos guardas para poder testar na frente de todos a sua eficiência, repelindo assim o projétil antes disparado. Porém, logo em seguida, quando a Jade cai em sua mão, ela acaba se despedaçando. Aquelas Jades só podiam ser usadas apenas uma vez, porém as originais que ele finalizou realmente podiam ser usadas umas 4 ou 5 vezes. O protagonista já tinha deixado a da senhorita Sue com ela e pediu para o senhor da família para que ele enviasse uma para sua mãe e sua irmã, e ficasse com uma para si também para sua própria proteção. No dia seguinte, aparentemente a senhorita Sue não gostou muito da Jade que tinha acabado de receber de seu guarda-costas, porém vemos que na verdade ela só queria ir contra as ordens dele, agindo como um adolescente rebelde. Em seguida, ela decidiu sair um pouco para poder pegar um ar fresco, e Woo-ji percebe que ela não estava usando o ornamento de jade que ele tinha entregado para ela no dia anterior. Sendo assim, ele achou melhor segui-la para evitar que algo de ruim acontecesse com ela. No shopping que ela tinha ido fazer as compras, ela pedia para que ele parasse de seguir ela, mas como nosso protagonista acabou negando esse pedido, ela acabou tendo uma ideia diferenciada, dizendo que precisava ir ao banheiro. Claramente, como ele não podia seguir ela até aqui, deixou que ela fosse sozinha, mas logo vemos que na verdade ela tinha usado apenas essa desculpa para poder fugir por lá. De repente, Woo-ji aparece dando um susto nela acidentalmente. Como se não bastasse o susto, ele ainda disse que podia ver até a lua do ângulo em que ele estava, fazendo com que ela finalmente ficasse com vergonha e assim voltasse para dentro do banheiro. Seguido disso, ela pensou que ele deveria estar esperando por ela no andar de baixo, porém rapidamente o protagonista já estava esperando por ela na porta do banheiro novamente. Woo-ji então acaba encontrando com uma bela donzela, chamada Lee Yao, que pelo visto era ex-colega de escola dele, e no passado ele costumava ter uma queda por essa garota. Em certo momento, Lee Yao acabou perguntando se a bela garota que estava olhando para eles era sua namorada, mas pela reação da senhorita Sue, claramente isso não era um fato. Woo-ji tentou puxar um pouco de conversa com a guria, e ela menciona que ele mudou bastante desde a época em que eles se conheceram. Logo, ela o convida para sua festa de aniversário que aconteceria em breve em sua residência, e ele acaba aceitando o pedido de sua colega. Depois disso, Lee Yao decidiu se retirar para que assim não incomodasse nosso protagonista, e de repente, ele recebe uma ligação em seu celular. Ao atender, era o motorista da senhorita Sue, que dizia que ela tinha roubado a chave do carro dele e saiu sem deixar rastros. Como uma decisão rápida, Woo-ji acabou ligando para a polícia para poder passar as informações da garota que estava dirigindo sem carteira de habilitação. Vemos então a senhorita Sue, que estava achando que estava aproveitando ao máximo sua liberdade, mas a felicidade dela acabou durando muito pouco. Logo a polícia aparece atrás dela e quando eles pedem para que ela mostrasse sua carteira de motorista, ela não tinha onde colocar sua face. Assim que ela sai do carro, descobre que foi Woo-ji quem tinha chamado a polícia para ela e jurou que ele pagaria por essa traição. Novamente na mansão, ele tentava falar com a senhorita Sue, mas dessa vez ele realmente precisava da ajuda dela para conseguir fazer algo. Como ele sabia que isso não sairia de graça, acabou propondo algo para ela, mas ainda não nos foi revelado o que. Em seguida temos uma cena onde ela estava toda arrumada para uma festa, e pelo visto a promessa dele foi não seguir ela. Woo-ji logo é recepcionado por Lee Yao, que se apresenta para a senhorita Sue como um ex-colega de classe dele. Com isso, Sue se apresenta como mestre de Woo-ji, e pelo visto ele acabou não gostando muito dessa apresentação dela. Em seguida, um ex-colega de classe dele aparece também, porém esse daqui ele não gostava nem um pouco. No passado, esse homem fez o protagonista ser humilhado, fingindo que ele tinha roubado sua carteira, e depois disso a vida dele nunca mais tinha sido a mesma, dizendo que jamais esqueceria aqueles dias. Não demora muito para que o cara mal amado acabasse tentando fazer com que o protagonista se sentisse humilhado novamente, e a senhorita Sue se refere a eles como nada mais do que moscas barulhentas, e o chama para poder sair e passear. Claramente ela conseguiu atingir em cheio o ponto fraco do cara que se achava demais, e quando a mosca avistou o jovem Sun na multidão, que era o cara que tinha sido humilhado anteriormente no café que a irmã do prota trabalhava, ele teve a ideia de tentar se aproximar dele, porém o que a mosca não esperava era que na verdade Sun tentaria tirar vantagem disso, pedindo para que ele fizesse um favor ao seu novo amigo, onde basicamente ele teria que fazer com que Woo-ji fosse humilhado na frente de todos. Enquanto isso, a senhorita Sue acabava de comer nos bolinhos da festa. Woo-ji logo percebe uma movimentação estranha, ainda mais quando a mosca de antes tenta chamá-lo para ir até um lugar diferente. Chegando lá, o mimado
acabou fingindo que o protagonista estava roubando ele, fazendo um teatro ao vivo para que todos pudessem ver. Porém, Woo-ji já esperava que algo parecido com isso aconteceria. Não demora para que várias pessoas cercassem os três que estavam envolvidas na cena, e a mosca começa a fingir que era santo, dizendo que desde o colegial o protagonista era cheio de má conduta. Logo, Lee Yao entra na confusão também, dizendo que claramente alguma coisa tinha de errado ali, já que Woo-ji jamais seria capaz de fazer alguma coisa assim. E em seguida, o protagonista percebeu que eles planejaram algo novamente, mas segura o braço do garoto mimado a tempo, lançando ele assim para o chão para que ele pudesse fazer uma cena direito. O pai de Sun chega em seguida, protegendo seu filho, mesmo estando completamente errado. Como se não bastasse defender o inseto, ele ainda diz que se Woo-ji não quisesse que eles lançassem uma ação contra eles, era melhor que ele pedisse desculpas de joelho. Claramente o protagonista acabou rejeitando essa proposta, e novamente o pivete tenta humilhar nosso prota na frente de todos ali. Dessa vez foi a vez da senhorita Su tomar parte nessa briga, e logo de início já começou a humilhar a família Sun, dizendo que por ter chamado Woo-ji de ladrão, eles iriam processá-los por difamação. Confusa com tudo aquilo que estava acontecendo, ela até disse que poderia ter agido antes, mas isso acabaria atrapalhando ela de degustar o seu bolo. Como a família Sun não tinha reconhecido ainda quem era aquela garota em sua frente, o pai do mimado acabou chamando ela de uma coisa que eu não posso dizer aqui no vídeo, e pede para que os guardas tirassem ela da festa. Logo que eles chegaram, o protagonista tomou as rédeas da situação, dizendo que ninguém tocaria nela em sua frente. O jovem Sun dizia para Woo-ji se render, mas ele pediu para que a senhorita Su saísse primeiro, não demorando para que ele começasse a emanar um fluxo de ar, mostrando que ele não estava ali para brincadeiras. Rapidamente ele partiu para cima dos seguranças de Sun, mas infelizmente para os seguranças, eles não tiveram sequer chance alguma com o protagonista. Depois dessa surra, Su diz para que ele desse uma lição no velho Sun também, e quando o velho pensou que ele não teria coragem de bater nele, acabou levando um belo tapa em sua face. Não contente com a situação, Woo-ji também parte para cima de Sun e de seu comparsa no teatrinho deles mais cedo, fazendo com que eles ficassem juntos até mesmo na hora de apanhar também. Com a surra finalizada, o pai de Yao pediu para que ele se retirasse, pois a confusão seria ainda maior depois, mas ela disse que um deles confessou ter sabotado Woo-ji. Em seguida, o pai de Su chega com seus seguranças, e o pai de Yao percebeu que até mesmo ele agia com completo respeito perante nosso protagonista. Quando o pai de Sun acorda pedindo para que mandassem o jovem para a cadeia, ele descobriu da pior maneira que o pai de Su estava por ali também. Para evitar que assim sua família fosse prejudicada, ele se ajoelha perante o jovem protagonista para pedir desculpas pelos seus erros, mas pelo visto ele não gostou muito e ordenou que ele ficasse longe dele. Pouco tempo depois, as garotas da festa começaram a admirar Woo-ji, e logo elas partem para cima dele, fazendo com que a bela donzela ficasse possessa de ciúmes com aquela situação, e logo ele recebe a notícia de que os homens de Woo-man gostariam de vê-lo. Basicamente, Woo-man era uma aliança que lidava com todos os assuntos relacionados às artes marciais, e pouco tempo depois eles finalmente chegam na sala em que eles estavam. O líder deles era chamado de Bai Shi-chan, ou algo assim. Como a enrolação aqui não foi tanta, o objetivo de Woo-man no final era oferecer suporte ao protagonista, dizendo para que ele não fosse sozinho para proteger a senhorita Su. Voltando para a festa, ele acaba encontrando com Yao novamente, entregando assim um presente de aniversário para ela, e era um colar de jade pelo visto. Após aceitar o presente dele de bom grado, ela pediu para que ele acompanhasse em uma festa fantasia logo depois da festa em que eles estavam, e Woo-ji acabou aceitando mais uma vez. Ele foi fantasiado de Kirito, do anime Sword Art Online, e ela foi fantasiada de Asuna, que era a namorada do Kirito no anime. Encantado com a beleza dela, não teve como negar o fato de que ela estava linda naquela roupa, e enquanto eles saíam para poder dançar, a jovem Su acabou ficando com ciúmes dele. De repente as luzes se apagam, e aqui ele já tinha percebido que algo de errado não estava certo acontecendo. Logo, ele pede para que ela ficasse ali enquanto ele ia atrás da senhorita Su. Seguido disso, alguns sequestradores tentam levá-la consigo, porém antes que eles pudessem fazer alguma coisa, o colar de jade que o protagonista tinha dado a ela começa a brilhar, ativando assim sua barreira de proteção e fazendo com que os sequestradores desistissem. Temos agora uma cena dos sequestradores conversando, e o chefe de Woo-man chega em seguida para poder lutar contra seu adversário, chamado Hong Kwan, que atualmente era o chefe da família Cassia. Para completar ainda mais a noite, Woo-ji chega em seguida também, dizendo que se ele não entregasse a senhorita Su, ele o faria pagar. O velho então diz para que ele ficasse longe, já que em matéria de poder, o sequestrador era tão forte quanto ele, e o prota decidiu dar apenas 1 minuto para que ele acabasse com ele. O líder de Woo-man então parte para cima de Kwan, mas acabou fracassando na missão e foi atingido com uma adaga. Antes que a situação piorasse ainda mais pro velho man, Woo-ji aparece dando um chute na costela do sequestrador, lançando ele para longe como se não fosse nada. Com isso, o velho man percebeu que na verdade Woo-ji estava bem acima dele, e Kwan decidiu tomar veneno para poder ficar grandão, aumentando e muito o seu poder ofensivo. Mas como o cão que muito late não morde, o protagonista acabou com ele com apenas uma mão, exorcizando assim o espírito de impureza dentro dele. Nesse momento, vemos a atual situação da bela donzela, que pelo visto não estava muito bem, já que os sequestradores estavam tendo pensamentos educativos a respeito dela. Logo, ela começa a pensar onde que era que Woo-ji tinha ido parar, e de repente ele aparece na frente do carro, fazendo com que eles parassem imediatamente. Agora, para ser bem sincero, eu gostaria de saber como que ele conseguiu ser mais rápido do que um carro. Quando um dos sequestradores sai do veículo, ele começa a
disparar no protagonista, mas como a habilidade dele estava em um nível Deus, ele parou um dos projéteis com apenas os dedos. Se eu tentasse fazer isso, meu dedo ia junto nessa brincadeira. Ao ver que ele não tinha chance contra o Uji, o sequestrador decidiu pegar a senhorita Su como refém, que estava semi-consciente, dizendo que iria jogá-la no penhasco caso ele se aproximasse, e pelo visto o protagonista não acreditou que ele seria capaz de fazer isso. Já que ele tinha pagado para ver, o cara lança a bela donzela no precipício, mas rapidamente o Uji deixa ele inconsciente e pulando em seguida para poder salvar a senhorita Su. E enquanto ele estava com ela em seus braços, ela desperta pensando que os braços daquela pessoa eram bem quentes, e ela gostava muito, apagando em seguida. No quarto da donzela, ele perguntava para o líder Su se tinha alguma notícia, mas infelizmente ele não tinha conseguido nada, já que os sequestradores usaram alguns doces para deixarem aquele mundo. Pouco tempo depois, a senhorita Su desperta, pedindo para que o Uji chegasse mais perto dela, e logo ela pula em cima dele dizendo que acabaria com sua vida, já que ele tinha prometido protegê-la. O velho Su até tenta proteger o prota, mas no final ele acaba recebendo a culpa de propósito, dizendo que da próxima vez ele definitivamente iria protegê-la. Com isso, ela acabou percebendo que a pessoa que ela estava nos braços era justamente o Uji, e acaba se afastando com vergonha dele. O velho então disse que o pai e o filho da família Sun estavam procurando por ele, e no final eles queriam se desculpar por causa do último incidente que tinha acabado de acontecer. Como pedido de desculpas, eles entregaram também um cheque de 10 milhões a ele, e o prota disse que se eles ousassem se aproximar de sua irmã novamente, ele não deixaria eles escaparem. Um tempo depois, a senhorita Su gostaria de sair para jogar mais uma vez, e pelo visto nosso protagonista estava esperando pelo próximo golpe daqueles que gostariam de apagar ela. Alguns dias mais à frente, vemos ela empolgada querendo encontrar com seu Romeu, que tinha salvo sua vida naquele dia do sequestro, mas ele se recusava a permitir que ela fizesse isso, já que estava sentindo uma sede de suco vermelho por perto. Seguido disso, ele pede para que ela colocasse a Jade novamente, mas dessa vez, ela não poderia ser mimada e iria usá-la até o final, e ela acaba aceitando depois de um pedido tão carinhoso como esse. 4 horas depois, nada tinha acontecido ainda, e ele acabou pensando em um jeito de fazer com que seu alvo saísse da toca, dizendo para a senhorita Su que tinha visto um coelhinho branco do lado de fora, e ela sai para poder checar se aquilo realmente era verdade. Inicialmente, ela não tinha conseguido encontrar nada, e já que o bandido ainda não tinha agido, nosso protagonista decidiu sair um pouco. Nesse momento foi a hora em que o bandido mordeu a isca, e acabou tomando um belo soco em sua face, sendo arremessado para longe como se não fosse nada. Com isso, o bandido até tenta usar uma cortina de fumaça para poder escapar, mas como nosso protagonista era rápido demais para ele, no final ele foi obrigado a se esconder embaixo d'água, em um pequeno rio que tinha ali perto. 30 minutos depois, ele decidiu subir novamente, já que estava ficando sem ar, e para surpresa dele, encontrou justamente nosso protagonista, que estava à espera dele. Vemos agora que o nível de hacker de Uji estava alto demais, já que até conseguir andar na água o cara conseguia, fazendo com que o bandido se perguntasse se realmente tinha chance de vencer contra um monstro como ele. Quando ele menciona que a técnica de respiração do bandido era muito boa, ele se oferece para ensinar essa técnica ao protagonista, porém quando ele tenta tirá-lo da água, o mesmo saca uma adaga para poder apagar o Uji, mas novamente com apenas os dedos ele consegue parar a faca do bandido, e ainda lança o cara para o céu com a maior facilidade de todas, finalizando o cara do mal com sua própria arma. Seguido disso, ele recebe uma mensagem em seu celular, mais especificamente de sua irmã, que dizia que sua mãe sentia falta dele e perguntava quando que ele iria visitá-las novamente, e nos pensamentos dele, ele dizia que nunca mais deixaria ela sofrer. Enquanto Uji voltava para casa em um trem, ele olhava sem parar para o cartão que estava em sua mão. Vemos então uma lembrança dele, onde quem tinha entregue esse cartão tinha sido a senhorita Su, que dizia que ele tinha acabado de ganhar 50 milhões. Enquanto ele estava feliz da vida por ter recebido uma quantia tão grande de dinheiro, de repente uma garota acaba adormecendo no ombro dele, e alguns caras infelizes com a vida aparecem querendo briga com quem estava quieto. Se você quer ver a continuação dessa obra, não esquece de fortalecer com seu like, para eu saber se você realmente apoia a continuação dessa história. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!